O Espírito nos faz aproximar de Deus em oração como um filho se aproxima do seu pai. Eu creio que essa é uma das características mais importantes de orar no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é referido no Novo Testamento como sendo o Espírito de adoção, pelo qual nós nos dirigimos a Deus como se fosse o nosso Pai. Gálatas 4:6, Paulo diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E em Romanos 8,15 ele disse: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito de Deus, ele é o Espírito de adoção, ele testifica ao meu coração, ao meu espírito, de que eu sou filho de Deus e que ele é meu Pai. E é dessa forma que eu me aproximo de Deus, como sendo um Pai. E sendo um Pai, Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, como Jesus disse em Mateus 6:8, que o vosso Pai Celeste sabe do que precisais antes que lhe o peçais. Porque Ele é Pai, Ele sabe do que eu preciso antes que eu comece a orar. Porque Ele é Pai, Ele me dá coisas boas, como Jesus disse em Mateus 7:11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas aos que pedirem. E se Ele é Pai, sua vontade é suprema para nós. Jesus no Getsêmani disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Ele é Pai, na oração eu me submeto à vontade dEle, ainda que às vezes meu desejo seja outro. Em outras palavras, o Espírito me faz, porque Ele é o Espírito de adoção, Ele me faz aproximar de Deus em oração, nessa relação de confiança, de que como Ele é meu Pai, Ele vai me ouvir. Como Ele é meu Pai, Ele vai me compreender. Como Ele é meu Pai, Ele vai me perdoar. Eu posso depender dEle, eu posso ter total confiança nas suas promessas e eu posso ter intimidade com Ele. Orar no Espírito, então, é chegar-se a Deus nessa relação de pai e filho, pai que ama, perdoa e cuida. E aqui é tão importante esse ponto: Deus não é para os seus um Deus vingativo, cruel e caprichoso. Tem muita gente que não ora exatamente porque não tem esse espírito de adoção. Deus para eles é uma entidade sobrenatural, poderosa, mas imprevisível, caprichosa, distante, com a qual a pessoa não tem qualquer intimidade. Então é claro que se uma pessoa tem essa perspectiva de Deus, ela não vai orar. Ela não vai buscar a Deus em oração, ela não vai gastar tempo com esse Deus tão distante de quem ele pouco conhece. Mas o Espírito de Deus que nos foi dado, aquele que é crente verdadeiro, ele recebeu o Espírito de adoção, ele sabe que Deus o adotou como filho, por isso ele pode chegar a Deus e dizer: Abba, Pai, e expressar o seu coração, colocar as necessidades, confessar os seus pecados e confiar nas promessas de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar daquilo que Ele disse. Paulo disse que o Espírito Santo nos faz conhecer aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente, 1 Coríntios 2,12. Paulo também disse que o Espírito Santo nos faz cogitar das coisas de Deus, e o Espírito nos dá aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo. Já pensou nisso? O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, ou seja, a capacidade de ver e analisar as coisas da perspectiva do próprio Cristo. É assim que durante a oração nós vemos as coisas da perspectiva de Deus. Eu não sei quantos de vocês devem ter tido essa experiência. De repente, confuso, perplexo, preocupado, angustiado, resolvo orar. E quando começo a orar e me vejo na presença de Deus, eu vejo as coisas de uma outra perspectiva. Veja, de uma outra perspectiva, e saio da oração aliviado, tranquilo, confortado, porque eu vi como Deus está vendo. Querem um exemplo disso? Salmo 73. O salmista começa o salmo dizendo: os meus pés quase resvalaram, eu quase abandonei a minha fé, os ímpios prosperando, esse pessoal que detesta a Deus, recebendo bênçãos e bênçãos,
enquanto que eu, servindo a Deus, sofrendo o dia todo, qual a vantagem de servir a Deus? Ele diz isso. E aí, no verso 17 ele diz: até que eu entrei no templo e entendi o destino deles. Quer dizer, o salmista, olhando o mundo, ele estava desesperado, porque no mundo prospera o ímpio, o injusto, o roubador, o sonegador, o corrupto, eles prosperam. Mas o que teme a Deus com frequência vive ali apertadinho, passando por dificuldade. Então, olhando dessa perspectiva, o crente pode se sentir desanimado, até o momento que ele entra na presença de Deus e ali ele compreende. E a partir daí, do verso 17, o salmista diz: Deus, eu sei que o Senhor vai lançá-los em lugares tenebrosos, eu sei que o Senhor haverá de fazer justiça e juízo no tempo do Senhor. Perdoe, porque só para pensar essas palavras eu já atraí a geração dos seus filhos. A oração fez ele mudar de perspectiva, porque é isso que o Espírito Santo faz. Orar no Espírito é você ser levado à presença de Deus e ver as coisas da perspectiva de Deus, você entender sua situação. Você está aflito, você está angustiado, você está desesperado, você ora e o Espírito Santo lhe mostra as promessas de Deus, a fidelidade de Deus, ele lembra as bênçãos que Deus já lhe deu, e você sai da oração aliviado, porque você viu as coisas da perspectiva de Deus e não mais da nossa perspectiva. Por isso, nós podemos orar com confiança e ousadia, guiados pelo Espírito Santo, as promessas de Deus. O Espírito Santo desperta o crente para orar. Veja o que João Calvino escreveu, comentando essa passagem. Na verdade, ele estava comentando Judas 20, que fala também de oração no Espírito. Ele diz assim: a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar da forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. Devido à nossa indolência, à nossa preguiça, ao nosso sono, à nossa passividade, à nossa indiferença, à dureza do nosso coração e à nossa incredulidade, se o Espírito Santo não nos despertar para orar, se Ele não nos tocar, não nos impulsionar a orar, nós faremos disso a nossa última prioridade. O Espírito, lá em Zacarias capítulo 12, verso 10, é chamado do Espírito de graça e de súplica, exatamente por isso, porque ele faz com que o crente suplique, ele desperta no crente o desejo de buscar a Deus, ele toca o nosso coração. No Salmo 27, verso 8, Davi diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi disse: me ocorreu agora, ao meu coração ocorreu que eu devo de buscar, Senhor. Quem é que fez com que Davi sentisse vontade de buscar a Deus, senão o Espírito Santo que nele habitava? O próprio Paulo, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele já tinha dito aos crentes de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo quem nos desperta da nossa morte espiritual, da nossa indolência, sonolência, frieza, mornidão e passividade, e desperta em nós a vontade de orar. É isso que significa orar no Espírito, é orar sob a liderança dEle, debaixo do estímulo dEle, porque Ele nos toca, porque Ele nos move, porque Ele nos impulsiona a fazer isso. Eu quero terminar com uma aplicação àqueles queridos que estão aqui e que não oram regularmente, apenas raramente ou quase nunca. Talvez seja você nessa noite, talvez você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu queria encorajar você hoje à noite a buscar a Deus para ter uma vida de oração no Espírito, à luz de tudo que você ouviu. Você conta com a ajuda do Espírito de Deus, através da intercessão dEle com gemidos inexprimíveis, de toda a assistência dEle, da orientação, da iluminação. Então eu queria encorajar você a procurar uma vida de oração no Espírito. Além do Espírito, o Senhor Jesus intercede por você, Ele é o mediador, é através dEle que suas orações chegam à presença do Pai. Além disso, o próprio Pai deseja isso, Ele deu a você o Espírito de adoção, pelo qual você pode se dirigir a Ele e chamá-lo de Pai. Não há razão nenhuma para que a sua vida de oração ela seja mínima ou até inexistente. Não há razão nenhuma para que você passe o dia todo sem buscar a Deus, sem orar a Deus, sem derramar seu coração diante de Deus.
apenas se valendo daquelas orações formais, mecânicas, talvez até antes de uma refeição, se não tiver um amigo descrente por perto, é claro, ou de manhã quando você acorda, de noite quando você vai dormir. Talvez fosse o caso até de perguntar e indagar a respeito da sua conversão, Se você quer, então, ter uma vida de oração, você talvez devesse começar pedindo perdão a Deus pela falta de oração. Não tenha dúvida, não ter uma vida de oração é pecado. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, a vontade de Deus é que nós estejamos diante dEle continuamente, constantemente, na dependência dEle. Talvez você devesse começar pedindo perdão pela falta de oração. Em seguida, pede perdão pelos pecados que têm entristecido o Espírito Santo. Você sabe quais são, está na sua consciência. Faz um levantamento da sua vida honesto diante de Deus. Por que é que eu não gosto de orar? Por que é que eu não tiro tempo para orar? Por que é que eu não tenho essa vontade, esse espírito de oração, esse desejo de estar na presença de Deus? Em seguida, obedeça a cada impulso interior para orar que o Espírito Santo trouxer. Use cada ocasião do seu dia para isso. Nós temos tantas ocasiões no trânsito. Gente, como o trânsito de Goiânia dá oportunidade para a gente interceder pelos outros. Oh, Deus abençoe esse pecador miserável que acaba de me fechar aqui. Quantas oportunidades. Deus protege a vida desse motoboy. Olha a loucura, Senhor, que esse motoboy está fazendo. Protege a vida desse moço. Durante o dia nós temos dezenas e dezenas de oportunidades de fazer orações curtas, de buscar a Deus, não somente por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor. Lembre-se daquilo que nós vimos, que é pela oração que a gente coloca a armadura de Deus, e a nossa luta é contra principados e potestades. Sem oração, nós não temos condição de fazer frente às tentações que estão diante de nós. A última coisa que eu queria dizer para você é que ore mesmo quando você não sinta vontade. Eu tinha dito a você que uma das coisas que o Espírito faz é despertar o nosso coração. Mas isso não significa sentir vontade. Às vezes a consciência que você tem de que você não está com vontade, mas que você deve orar, é o próprio Espírito Santo. Então não espere sentir vontade para orar. Faça o que o Espírito Santo disse que você tem que fazer. Ore. Quantas vezes eu me ajoelhei para orar, ou comecei a orar a Deus, e simplesmente não estava sentindo absolutamente nada. É como se estivesse falando de mim para mim. O céu parecia de bronze, os céus fechados, absolutamente nada. Você já deve ter sentido isso que eu estou dizendo. E insistindo na oração, algum tempo depois, o céu clareia, o céu se abre. É como se o próprio Senhor tivesse descido para ficar ali na nossa frente, na nossa presença. Então ore mesmo que você não sinta vontade, porque o Espírito Santo já disse que você tem que orar em todo tempo, em toda ocasião. E quando nós fizermos isso, nós então aprenderemos a orar no Espírito de Deus. Oh, queridos, que Deus conceda sobre nós a graça do seu Espírito Santo como o Espírito de súplica e de orações, para que essa seja uma igreja que ora, uma igreja que intercede, para que vocês possam desfrutar mais da presença do nosso Deus. Lembrando que isso que nós temos aqui é apenas um dos dias da semana. Amanhã você vai voltar para o seu trabalho, você vai voltar para a facul, você vai voltar para o colégio, você vai voltar para a rotina da sua vida, você vai voltar para o dia a dia, e ainda assim, esse culto ele pode se estender para lá. Ainda assim, lá você pode sentir a presença de Deus, buscar a Deus, servi-lo em adoração, em súplica, em confissão, em intercessão por todos os santos, como a palavra de Deus nos desafia. Que isso seja verdade para todos nós. Oremos.